Olá! Bem-vindo à 13ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Débora nasceu prematura em agosto de 1984, mas com boas condições de vitalidade. O parto normal ocorreu pelo método Le Boyer, de cócoras, e teve excelente colaboração da paciente. Sueli, a mãe, não só ajudou no parto normal, como também lutou feito uma leoa para amamentar sua cria. Não conseguiu. 10 dias depois de dar à luz, ela teve a filha tirada de seus braços. Pelo menos 3 dezenas de bebês nascidos no Colônia foram doados logo após o nascimento, sem que suas mães biológicas tivessem a chance de niná-los. É compreensível que depois disso, muitas mulheres tivessem de fato enlouquecido. Sueli, a mãe, era descrita no prontuário como divertida e carismática, apesar da personalidade deteriorada. Ela procurou por Débora a vida inteira. Sonhava com um dia em que poderia tocar a menina e ver de perto um pedaço seu. Os prontuários do hospital revelam que nos 22 anos seguintes ao parto, ela se lembrou de todos os aniversários da filha, rezando por ela com um terço rosa. Sueli ficou internada por 35 anos no Colônia e morreu em 2006, antes de reencontrar a filha. Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Eu te digo. Você escutou um pequeno trecho do livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. Nele, ela conta algumas das muitas histórias terríveis que aconteceram no Colônia. Um manicômio que funcionou na cidade de Barbacena, Minas Gerais, de 1903 até o fim dos anos 80. A história de Sueli e Débora pode parecer distante, impossível e inaceitável no contexto atual. Mas ainda que com menor frequência, de forma menos escancarada ou brutal, fato é que mulheres com transtornos mentais graves ainda enfrentam uma série de desafios quando o tema é maternidade. Muitos deles por inabilidade ou desconhecimento dos profissionais para lidar com a questão. Nesse episódio do PQ Podcast, eu vou inaugurar uma discussão que vai se estender por outros episódios e que trata sobre o manejo perinatal de mulheres com transtorno mental. Hoje, o foco será o manejo não medicamentoso de transtornos mentais graves, termo utilizado na literatura para se referir habitualmente ao transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Mas antes, não custa lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, bancada pelo Luiz Alberto e pelo Vinícius, da qual sinto-me honrada em participar. Aqui, trazemos para você, psiquiatra em formação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica. Dirigindo para o trabalho, pedalando, treinando na academia, arrumando a casa ou cuidando do seu bebê. Não importa. Você pode escutar o PQ Podcast onde e quando quiser. Esse episódio foi organizado na forma de perguntas e respostas. Levantarei as principais dúvidas e questões éticas envolvendo gravidez e maternidade de pacientes com transtornos mentais graves, para em seguida discuti-las a partir das reflexões e orientações disponíveis na literatura. Como guia inicial, utilizei o guideline intitulado Mental Health Care in the Perinatal Period, do COPE, Centro de Excelência Perinatal da Austrália, publicado em abril de 2023. Porém, outras fontes foram utilizadas e você pode consultá-las nas referências desse episódio. O manejo da paciente com transtorno mental grave costuma ser desafiador por si só. Quando a questão da maternidade vem à tona, o desafio aumenta. Vou apresentar as dúvidas e questões éticas que costumam surgir nesse contexto. A primeira delas costuma ser: a paciente com transtorno mental grave pode engravidar caso queira? Bem, se pode, não é difícil responder. Do ponto de vista fisiológico e reprodutivo, pode. Caso queira e caso não queira também. Lembre-se, o transtorno mental grave, em geral, manifesta-se na idade jovem,
não costuma cursar com impacto na fertilidade e nem impede a prática sexual, ao contrário. A mulher com transtorno mental grave está sob maior risco de se envolver em práticas sexuais de risco, consentidas ou não. Sendo assim, poder engravidar pode, e você não deve se esquecer disso. A pergunta que se segue é mais complexa. Mas ela deve engravidar? Para responder essa questão, tomemos o exemplo que abriu esse episódio e cuja história reforça a informação de que mesmo pacientes graves, internadas e medicadas, podem sim engravidar. Sueli deveria ter engravidado? A resposta que de pronto nos invade a mente é um grande não devia. Ainda mais conhecendo o triste desfecho do caso e imaginando as circunstâncias que levaram à gravidez, possivelmente envolvendo violência, não consentimento e nenhum tipo de planejamento, orientação ou assistência perinatal de qualidade. É possível, porém, que essa negativa, dita assim, de forma simples e direta, venha acompanhada de algum mal-estar e sentimento de injustiça, especialmente se for comunicada dessa forma para uma paciente. A melhor resposta, então, para um caso de paciente com transtorno mental grave e quadro descompensado é: não neste momento. Vejam que não é uma resposta diferente daquela preconizada em outros contextos médicos, como hipertensão arterial sistêmica descompensada ou cetoacidose diabética. Partindo dessa questão, a primeira orientação de manejo em mulheres com transtorno mental grave é: uma vez feito o diagnóstico de transtorno mental em uma mulher em idade fértil, deve-se oferecer a possibilidade de planejamento familiar. Para pacientes que não tenham desejo de engravidar naquele momento, deve-se enfatizar a importância do uso de método contraceptivo eficaz. Para pacientes que manifestem desejo de engravidar no futuro, as orientações a serem dadas periodicamente para a paciente e para sua rede de apoio, se houver, dizem respeito ao efeito de algumas medicações na fertilidade, caso haja, ao risco de recaída durante a gestação e no período puerperal, especialmente se o tratamento medicamentoso for descontinuado, ao uso de medicações psicotrópicas ao longo da gestação e no período da amamentação, e aos desafios habituais da maternidade, acrescidos dos desafios trazidos pelo transtorno mental grave nesse contexto. Ainda durante o processo de planejamento, caso a opção da mulher seja de engravidar em futuro próximo, devem ser tomadas as seguintes medidas: encaminhá-la para segmento obstétrico e destacar que tanto o segmento psiquiátrico quanto o obstétrico devem ser próximos, visando a identificação precoce de quaisquer sinais ou sintomas de recaída. Introduzir ácido fólico em dose alta, 5 mg pela via oral. Orientá-la a cessar ou reduzir o consumo de substâncias psicoativas como tabaco, álcool ou drogas ilícitas e recrutar equipe multidisciplinar para acompanhamento perinatal. Mulheres com transtorno mental grave engravidam com frequência semelhante em comparação com mulheres sem esse diagnóstico. Porém, estão sob maior risco de engravidar sem desejo ou planejamento e também de provocar aborto. Os fatores que contribuem para esse cenário incluem baixo suporte social, poucos recursos financeiros, medo de complicações obstétricas, medo de recaída ou piora do quadro no período perinatal, de modo a prejudicar o bebê, e medo de transmitir a doença ao filho. Oferecer precocemente a possibilidade de planejamento familiar pode minimizar o impacto de todas essas questões, prevenindo a ocorrência de gestações não planejadas ou, pelo menos, possibilitando circunstâncias mais favoráveis e seguras para pacientes que desejem engravidar. Ao longo de todo o processo decisional sobre gestação, a autonomia da paciente deve ser priorizada. Porém, é função do psiquiatra perguntar à paciente suas crenças e ideias acerca de seu diagnóstico, prognóstico e protocolos de tratamento. A partir dessas informações, deve-se corrigir crenças errôneas, fornecer informações embasadas e isentas de julgamento pessoal e explicar os protocolos disponíveis para conduzir o caso. Em circunstâncias extremas, por exemplo, quando a paciente está com seu juízo crítico da realidade prejudicado, a conduta é protegê-la da possibilidade de envolvimento em qualquer intercurso sexual naquele momento, e nos casos em que a gravidez já esteja em curso,
procurar compensar o quadro psiquiátrico o mais rápido possível, para que o processo de decisão compartilhada seja retomado. Concluindo, no que diz respeito ao planejamento, a orientação geral é a necessidade de investigação precoce acerca dos planos da paciente e sua família sobre gravidez futura, respeitando a autonomia da paciente no processo de decisão. Esse processo deve ser facilitado a partir do fornecimento pelo psiquiatra de informações claras, precisas e embasadas tanto acerca de métodos contraceptivos quanto de protocolos a serem seguidos no período perinatal. Mais uma questão que comumente surge nesse contexto é sobre o uso de medicações psicotrópicas durante a gestação ou no período puerperal. Ele deve ser continuado, prontamente suspenso, trocado ou revisto? Não é incomum o seguinte cenário: a paciente descobre uma gravidez não planejada e suspende por conta própria e abruptamente as medicações psicotrópicas, por medo do mal que possam fazer ao bebê. Outro cenário, também não incomum, é: a paciente em uso de medicações psicotrópicas revela ao médico a descoberta recente de uma gravidez não planejada. Ele, então, orienta a suspensão de todas as medicações psicotrópicas imediatamente. Não pretendo aqui criticar a condução dessa situação da forma como expus, já que ela é consequência direta do terrorismo propagado pela desinformação acerca dos malefícios que o uso de medicações, especialmente as psicotrópicas, podem causar a bebê. Na maioria das vezes, portanto, a conduta de suspensão abrupta é guiada pela melhor das intenções. Porém, especialmente em se tratando de transtornos mentais graves, não é a recomendada. Em primeiro lugar, porque o transtorno mental grave, não tratado no período perinatal, tem chances de recaída de até 70% e também pode ter sérias consequências. Baixo peso ao nascer, prematuridade, microcefalia, hipoglicemia neonatal, psicose puerperal, internação psiquiátrica, uso de substâncias psicoativas, dificuldade na vinculação e cuidado com o bebê, suicídio materno e transtornos neurocognitivos na infância, dentre elas. De forma resumida, costumo falar que me espanta o fato de que muitas pessoas, incluindo profissionais da saúde, têm medo do remédio, mas não têm medo da doença. E esse medo, geralmente, tem como origem o desconhecimento e a desinformação, mesmo que muitas vezes combinadas com a melhor das intenções. Aliás, essa combinação costuma mesmo ser problemática. Não deixa, assim, de se informar e informar a paciente acerca dos riscos acima elencados. Não ignore também os riscos que as medicações oferecem. Um balanço cuidadoso, embasado cientificamente e individualizado deve ser realizado, novamente tendo como base o respeito à autonomia da paciente e priorizando a decisão compartilhada. As orientações acerca desse tema espinhoso podem ser resumidas da seguinte forma. Em primeiro lugar, ainda como parte do planejamento, deve-se evitar a prescrição de medicações sabidamente teratogênicas para mulheres em idade fértil. Caso esse uso seja inevitável, garanta que ele seja feito juntamente ao uso de método contraceptivo eficaz, como o DIU ou implantes hormonais de longa duração. Caso a gravidez já esteja em curso e a paciente esteja em uso de medicação teratogênica, o acompanhamento deve ser estreito para monitorização de sintomas, a suspensão da medicação deve ser rápida e uma nova proposta ou ajuste de tratamento deve ser prontamente estabelecida. A paciente deve ser informada e orientada ao longo de todo esse processo. Especialmente no curso de uma gravidez, quando o potencial de dano das medicações psicotrópicas é particularmente elevado, as estratégias terapêuticas não medicamentosas devem ser priorizadas e estimuladas quando possível. No entanto, no que tange ao manejo de transtornos mentais graves, como é o caso do transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, depressão grave, o uso de medicações é recomendado, já que o benefício supera os riscos. Para escolher o melhor esquema medicamentoso, deve-se levar em consideração o diagnóstico histórico medicamentoso da paciente, suas preferências e as informações de segurança da medicação no período perinatal, em literatura atualizada. Por limitações éticas óbvias, as evidências geralmente são escassas, o que torna o processo de decisão ainda mais desafiador. O esquema medicamentoso ideal deve envolver a prescrição de menor número possível de medicações,
na menor dose possível dentro da faixa terapêutica e que tenham demonstrado menor possibilidade de dano perinatal. Nos casos em que a gestante opte por não usar medicações psicotrópicas mesmo diante das informações descritas, sua autonomia deve ser respeitada. Recomenda-se, assim, acompanhamento mais próximo e maior ênfase à implementação de estratégias não medicamentosas para tratamento. Ainda nesse contexto, mais uma pergunta. Em casos em que a paciente esteja gravemente sintomática e com o juízo crítico da realidade prejudicado e não esteja aceitando o uso da medicação, o tratamento involuntário pode ser implementado? Eis aí uma questão delicada, que não é abordada diretamente ou é de forma vaga em boa parte dos guidelines ou artigos sobre o tema. A Neja e Arora, em artigos de 2020, sobre questões éticas envolvendo o manejo perinatal de pacientes com transtornos mentais graves, descrevem um compilado de estratégias que podem ajudar. Destaco dentre elas: indicar tratamento involuntário em situações de sintomatologia grave de risco, como catatonia, agitação, comportamento violento, psicose proeminente e risco suicida, preferencialmente em decisão compartilhada com a família. Conversar abertamente com a paciente acerca dos pontos levados em consideração para embasamento da decisão, ainda que ela não concorde. E buscar a compensação do quadro e recuperação da autonomia o quanto antes, para o benefício de todos. E por fim, a dúvida das dúvidas, que permeia e assombra pacientes, familiares e profissionais. Uma paciente com transtorno mental grave é capaz de cuidar de um bebê? Essa criança está em risco? Não há resposta definitiva para essa questão. Para cada caso, haverá uma resposta e diversos fatores podem influenciá-la. É importante salientar, porém, que a maior parte das pacientes com transtorno mental não maltrata seus filhos. No entanto, quanto mais grave o quadro e menor a adesão ao tratamento, maior a chance de complicações no período puerperal, com destaque para a psicose puerperal, que acontece em até 25% das pacientes com diagnóstico prévio de esquizofrenia, sendo o risco ainda maior naquelas que não estejam em uso de medicação. A recomendação para a condução dessa questão é a seguinte: oferecer o melhor cuidado possível para a paciente com transtorno mental grave, visando a prevenção de descompensação no período puerperal. Outra coisa, a separação de mãe e bebê só deve ser indicada em casos de risco evidente e, ainda assim, temporária, sempre que possível. Portanto, um bom planejamento gestacional, estabelecimento do melhor tratamento possível, acompanhamento obstétrico e psiquiátrico cuidadoso ao longo de todo o período perinatal, organização de rede de apoio, estímulo e apoio à amamentação quando essa for possível, evitar privação de sono e oferecer informações embasadas e apoio por equipe multidisciplinar, são estratégias que minimizam o risco de separação de uma mãe que deseja cuidar de seu filho, mesmo tendo um transtorno mental grave. Para encerrar, compartilho com vocês a lembrança que tive do livro Reparação, de Ian McEwan. Esse livro conta a história de uma menina que, após interpretar de forma equivocada uma cena vivida por sua irmã e um amigo próximo, compartilha com adultos sua interpretação fantasiosa dos fatos, o que acaba por gerar consequências e desfechos trágicos para todos os envolvidos. Passados os anos, essa menina, agora adulta e escritora, tomada pela dor e pela culpa, reescreve a história, dando-lhe um outro desfecho, como uma última e única possibilidade de reparação. A partir das orientações aqui expostas, combinadas com a lembrança do livro mencionado, finalizo o episódio reescrevendo a história de Sueli e Débora. Não na tentativa de reparar o irreparável, mas para que nos atentemos à diferença que um manejo adequado pode fazer. Sueli é uma mulher de 30 anos, com diagnóstico de esquizofrenia desde os 20. Mesmo com o uso de risperidona e olanzapina em doses máximas, se manteve sintomática e atualmente faz uso diário de clozapina na dosagem de 500 mg ao dia.
Ainda apresenta alucinações auditivas eventuais e delírios persecutórios com o vizinho, dos quais pouco fala. Os sintomas negativos são leves e não há relato de agressividade ou agitação nos últimos anos. Vinha em uso de DIU de cobre e sempre negou ter vontade de engravidar. Mas há 1 ano, após conhecer o atual parceiro, manifestou, em concordância com o mesmo, esse desejo. Pareceu entender todas as informações acerca dos cuidados, riscos e desafios do período perinatal e persistiu com sua decisão. O DIU foi retirado e a paciente engravidou 4 meses após. Manteve-se aderente ao segmento psiquiátrico e obstétrico, assim como ao uso da medicação e à realização de exames ao longo de toda a gestação. Débora nasceu prematura, mas com boas condições de vitalidade. O parto normal ocorreu pelo método Le Boyer, de cócoras, e teve excelente colaboração da paciente. Sueli não só ajudou no parto normal, como também lutou feito uma leoa para amamentar sua cria. Não conseguiu. 10 dias depois, teve uma descompensação do quadro psicótico, o que foi prontamente identificado pelos seus familiares e pela equipe médica. Provisoriamente, por estar agitada e ameaçadora verbalmente, foi separada de Débora. Tão logo, porém, o quadro foi compensado, a mãe retomou as atividades cotidianas e de cuidado com a filha, com auxílio de rede de apoio, que foi cuidadosamente organizada e orientada ao longo do segmento. Sueli organizou e acompanhou todos os aniversários de Débora até sua morte em 2006. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site, pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.